Shalom, shalom! Boa tarde a todos, que o Senhor os abençoe grande e abundantemente no nome de Jesus. Hoje nós estamos de com live, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos esperar os queridos entrarem agora, no nome de Jesus. Essa live é maravilhosa. Shalom, filha, tudo bem? Confirma para mim se o áudio está bom, por favor. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a teu nome, Jesus. Pronto. Agora sim. Perfeito. Glória a Deus. Agora sim, estamos prontos no nome de Jesus. Shalom, shalom, mais uma vez. Que o Senhor os abençoe. Confirme para mim se o áudio está legal, por favor. Se está audível. Isso, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Obrigado, muito obrigado. Deus seja louvado, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos compartilhar, tá bom? Essa live é uma live muito especial, pois estreia algo, novo tempo da parte do Senhor, ministério, em nome de Jesus. E estou aqui para arrebentar com o maligno. Já vou compartilhar um pouquinho mais, porque, tá bom? No nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto você compartilha, quero orar no nome de Jesus. Pai, santo é o teu nome, nós te agradecemos, louvamos, exaltamos, agradecemos ao Senhor, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de estarmos conectados, Senhor, por meio do Instagram, com todos estes que já entraram, os que entrarão, os que assistirão depois, Pai, através da gravação. Clamamos pela tua presença, queremos a tua palavra e a manifestação do teu poder, porque é chegado o teu reino, e por isso os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os mortos são ressuscitados, e aqueles que têm o coração quebrantado, aberto, as boas notícias do reino é anunciada. Obrigado, papai, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo agora e ainda fará, no nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um, cada família representada, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Peço que compartilhem, por favor. Estamos entrando em uma nova dimensão. Amém? Começar a fazer lives também aqui pelo meu Instagram pessoal, no nome de Jesus. Vou dar a você um minutinho para você estar compartilhando nos teus grupos, nos teus status, nos stories do Instagram. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo. Será bem breve a ministração da palavra. Agora, a questão da ministração do poder de Deus varia muito da demanda
daqueles que estão presentes no nome de Jesus. Sejam bem-vindos, glória a Deus. Então, como eu disse, estou aqui para arrebentar com o diabo. Por quê? Ontem eu estive muito ruim, estive muito mal, quebrado mesmo, muito doente. Então todas as vezes, olha que coisa linda, né? Foi só falar que chegou a extensão nova. Glória a Deus. Então eu estive muito doente mesmo, muito mal. E hoje, graças a Deus, estou muito bem. E enquanto eu me arrumava para ir trabalhar, que ontem, só para você ter uma ideia, eu não tinha nem condições de ir trabalhar. E enquanto eu me arrumava, o Senhor falava comigo para mim abrir esta live, exatamente, e ministrar todos aqueles que estão doentes, todos aqueles que estão enfermos. E é exatamente o que eu estou fazendo no início desta tarde, obedecendo ao Senhor, arrebentando com o maligno. Eu tenho uma convicção, quero compartilhar um pouquinho com você. Todas as vezes que Satanás me ataca, todas as vezes que Satanás me faz raiva, me faz passar por alguma situação, me levanto e arrebento com ele. Então, ontem ele esteve me adoecendo, enfermando, e hoje eu estou aqui para ministrar todos os doentes e enfermos, arrebentar com ele no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Então, ou ele para, ou nós vamos fazê-lo parar no nome de Jesus, Rei da Glória. E eu quero transmitir isso a você. Você tem que tomar essa mesma atitude. Todas as vezes que algo acontecer na sua vida, que você sabe e você tem o discernimento, que são ações malignas, ações demoníacas, não somente naturais, mas espirituais por parte das trevas, eu te encorajo a se levantar e arrebentar com o inimigo. Eu te encorajo a se levantar, sacudir a poeira e ir para cima mesmo no nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique prostrado, não tenha medo. Tenha ousadia, tenha coragem. Porque o reino de Deus são para os ousados. O reino de Deus é para os ousados. A Bíblia diz que desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força. E somente os violentos é que se apropriam, se apoderam dele. Isso fala, violência fala de ousadia, fala de posicionamento. Então eu te convoco, em nome de Jesus, a ser um homem, uma mulher posicionada no nome de Jesus, em Cristo. Amém? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Houve uma vez que Jesus estava no barco. Ele estava indo para uma região chamada Genezaré, ou Gadara. E indo, uma tempestade se levantou. Ok? Indo, uma tempestade se levantou contra as doenças, as enfermidades, os problemas, as brigas, as dissensões, as oposições, as perseguições. Elas são como tempestades que se levantam contra as nossas vidas para nos tentarem parar, nos tentar fazer com que retrocedamos. Jesus não retrocedeu, Jesus não parou, pelo contrário. Ele se levantou em posicionamento e ele deu ordem aos ventos, deu ordem às águas e cessaram. Quando chegaram em terra firme, havia um homem ali que estava endemoniado, muito tempo endemoniado. Haviam legiões dentro daquele homem, de modo que as pessoas não conseguiam prendê-lo nem com cordas, nem com correntes. E este homem dia e noite estava em lugares de morte, ou seja, cemitérios. Ele dormia em tumbas, em túmulos, e ele se cortava com pedras e urrava, de modo que a população ali daquela região tinha medo dele. Nós estamos entendendo? Sabe o que Jesus fez? Depois que aquela tempestade se levantou e ele repreendeu, Jesus foi e libertou aquele homem. E mais do que o libertou, o Senhor ativou o destino profético dele. O Senhor o desatou daquelas legiões e ele foi livre. Amém? E ele não foi seguir Jesus de perto. Ele seguiu Jesus, exercendo a obra de Jesus, anunciando o que Jesus fez por ele naquela região. Tem uma revelação muito forte sobre essa história
do ex-endemoniado gadareno, tá? Não cabe aqui agora, mas eu prometo trazer em outro momento, ok? A revelação, porque este tornou-se um discípulo de Jesus. Não foi um discípulo direto, mas indireto. Este deu seguimento, deu continuidade àquilo que Jesus começou nele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu te convido a tomar a mesma atitude que Jesus, a ter os mesmos sentimentos e pensamentos que Cristo Jesus. Não fique prostrado, não fique prostrada diante das dificuldades, diante das lutas, das pelejas. Pelo contrário, posicione-se a cada dia no nome do Senhor Jesus. Posicione-se e vá contra o maligno mesmo. Não tenha medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo de você. Não tenha medo, ok? Se o diabo está te atacando é porque ele teme o que você carrega. Ele teme o potencial que você tem. Que se você se posicionar, que se você agir conforme aquilo que Deus espera, meu Deus, você arrebenta com ele. E essa é a atitude que eu estou tomando hoje e eu te encorajo a tomar também, no nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Coloque a mão no seu coração, estava só aquecendo você para a revelação da palavra do Senhor. Diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, eu abro o meu espírito para receber a revelação da palavra de Deus e ser impactado, curado, liberto, transformado por esta revelação em nome de Jesus, o Rei da Glória. Quero te entregar 3 atitudes para que você seja curado, de qualquer doença, qualquer enfermidade. Apóstolo, tem diferença entre doença e enfermidade? Sim, tem muita diferença. Tem muita coisa que as pessoas estão tratando como doenças, sendo que são enfermidades. E outras estão tratando como enfermidades, mas são doenças. Então, como identificar? Como discernir? Quero te acrescentar um pouquinho sobre isso antes de entregar as 3 atitudes, ok? Tudo bem? Doenças são de origem naturais. A origem das doenças são naturais. Vírus, fungos e acidentes, né? Que seja uma luxação, uma torção, um rompimento, uma fratura. Então, a origem é natural, são de causas naturais. Doenças, ok? Órgãos começam a falhar, né, devido à idade. A idade também é um fator, certo? Mas a origem é natural. E as enfermidades, as origens são espirituais. Existem diversos espíritos de enfermidades. Existem também espíritos de aflições ou de aflição. Ok? Estes trazem aflição, aflige as pessoas através de setas inflamadas, ou ele se acopla à pessoa e começa a afligi-la com alguma enfermidade. Os médicos vasculham, procuram, faltam virar a pessoa do avesso e não encontram. E se encontram, dizem: olha, para isso não há cura. A medicina não tem cura para a medicina. Então você consegue identificar que são enfermidades. Tudo bem? Doença, origem natural; enfermidade, origem espiritual, né, das trevas. Então, nós temos que tratar cada uma delas da forma devida, porque senão não conseguimos ser curados. Tudo bem? Então, antes de entregar as 3 atitudes para que você seja curado de toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade, eu preciso te afirmar algo muito importante. Você já foi curado. Como assim, apóstolo? Você já foi curado. Você já foi curada. Já foi? Já foi. Já fui? Já foi. Exatamente. Então, por que você está sentindo, né, os sintomas? Por que você ainda padece? Por que você ainda está sendo afligido ou afligida? Eu vou te explicar algo. Você já foi curado, você já foi curada de todas as doenças, de todas as enfermidades. Só que não nesse plano. Deixa eu te explicar. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 53. Deixa eu te explicar rapidamente a obra redentora de Jesus. Você precisa entender isso para que você seja completamente curado, completamente curada. Ok? Isaías 53, do verso 4 ao 5. Fique aí até o finalzinho. Já eu vou estar ministrando a cada uma, no nome de Jesus, tá bom? Eu peço que você compartilhe também com aquele seu amigo, sua amiga, seu parente, ok? Que está doente, que está enfermo. O Senhor vai curá-lo, o Senhor vai curá-la. Irão acessar hoje, no nome de Jesus. Já mande agora
porque é importante que estes entendam isso que você está começando a entender hoje, no nome de Jesus. Isaías 53, verso 4 e 5, olha só. Certamente ele tem carregado nossas tristezas e levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Isaías é um profeta messiânico, conhecido como profeta messiânico, pois ele profetizou acerca do Messias, acerca do Cristo que viria, o Filho de Deus que nasceria, ok? Como ele escreveu ali em Isaías 9, a partir do verso 6, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros um reino estava sendo estabelecido, ele estava trazendo esse reino sobre os seus ombros. E aqui em Isaías 53 ele fala acerca do sacrifício vicário, substitutivo, remissor de Jesus, que pelas feridas, açoites, as aflições que ele padeceu, nós somos sarados, nós somos curados. Então não vai ocorrer, já ocorreu. Você está compreendendo? Por isso você já está sarado, você já está sarada, independente do diagnóstico, independente de como você esteja se sentindo. Não é sentimento, preste atenção, não é sentimento, é um fato. É um fato. Escreva, por favor. Quando você escreve, você grava. Quando você escreve, você está convencendo a sua alma dessa realidade. Você está curado. Você está curada. Isso é um fato. Não é um sentimento. Eu não me sinto. Não, é um fato. Eu estou. Eu sou. Eu estou. Aleluia. E talvez você pense o seguinte: mas isso é Antigo Testamento. Então vamos ao Novo Testamento. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. O apóstolo Pedro, exatamente, o homem muito usado por Deus em seu tempo, cuja sombra, não exatamente era sombra, mas sim um raio, a amplitude da unção que ele carregava, o raio de influência da unção dele, é que curava as pessoas que estavam perto. Então ele não precisava nem tocar nas pessoas. Só de passar perto, as pessoas já eram impactadas pela unção, pelo poder de Deus que estava na vida de Pedro. Olha só o que ele escreveu. 1 Pedro 2,24, escrito está: aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos curados, ou fostes curados. Então, essa é uma realidade que está diante de todos nós. Glória a Jesus. Uma realidade que está diante de todos nós. Todos nós temos acesso a esta obra maravilhosa que Deus realizou através do seu Filho Jesus Cristo. Todos nós temos acesso. Sabe o que acontece? Que muitas pessoas elas têm convicção de que se entregarem hoje a vida a Jesus, elas serão salvas. Mas esta mesma convicção elas não têm para serem curadas. Você está entendendo? Então, a religiosidade, a incredulidade, ela tem saqueado muitos da completa obra de Jesus. Então, as pessoas creem para a salvação, as pessoas creem que em qualquer momento elas podem se arrepender e serem salvas, ou se arrepender e serem perdoadas, mas elas não creem que se elas tomarem as atitudes agora para serem saradas, serem curadas, elas serão curadas. Elas não creem nisso. É a mesma obra. Não são obras distintas. É a mesma obra realizada em Jesus para a salvação, é a mesma para a cura, é a mesma para a libertação, é a mesma para a prosperidade, é a mesma para a preservação, é a mesma para o avanço, o crescimento, a maturidade, até que nos tornemos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você está compreendendo o que está sendo ministrado, o que está sendo liberado aqui? Aí você pode pensar: meu Deus, apóstolo, mas porque eu preciso tomar atitudes? Por que simplesmente não cai no meu colo?
a cura. Porque simplesmente cai na minha vida, na minha casa, né? Um belo dia eu acordo curada, um belo dia eu acordo sarado. Por quê? Deixa eu te mostrar aqui, Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Por favor, abra sua Bíblia. Aleluia. Você está pronto para receber as 3 atitudes? Essas 3 atitudes irão transformar a tua vida. Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Exatamente por causa deste princípio é que simplesmente não cai no seu colo. É que simplesmente não vem, entendeu? Instantaneamente, independente sobre a tua vida e nem sobre a minha, tá? Olha o que está escrito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Então ouça com atenção. O Pai, que é Deus, já nos abençoou com todas as bênçãos. Só que estas bênçãos não são naturais. Você precisa entender que a bênção não é natural, ela é espiritual. Isso desde o princípio. Gênesis 1, 28. Quando Deus, o Pai, abençoa Adão e a sua esposa, sua mulher, Ele não abençoa no natural, Ele abençoa no espiritual. Eles ainda eram espíritos. Então a bênção, assim como as bênçãos, são espirituais. E elas nos habilitam a usufruir dos seus benefícios aqui na Terra. Estamos entendendo? Então, você e eu, nós, assim como toda a humanidade, já fomos abençoados com todas as bênçãos, só que elas são espirituais, e por serem espirituais, elas estão em um lugar, em uma dimensão, que não é a dimensão natural, é a dimensão espiritual. Elas estão nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então ouça com atenção, o Pai nos abençoou em Cristo. Sabe que Paulo, o apóstolo, está deixando bem claro aqui? O que nós já constatamos na carta que Pedro escreveu, na profecia que o profeta Isaías liberou. Foi em Cristo, na obra redentora, salvífica, vicária, substitutiva de Cristo, que nós acessamos todas estas coisas, a bênção e as bênçãos. Só que elas estão nas regiões celestiais. E agora, aí entra o X da questão. Como é que eu acesso? Então, é preciso acessar. E aqui eu começo a entregar para você, em nome de Jesus, as 3 atitudes que você, assim como eu, devemos tomar para sermos curados de toda e qualquer doença, toda e qualquer enfermidade. Ok? Você está entendendo? Compartilhe comigo aí, comente. Estou entendendo, está enrolado. Fale alguma coisa para que eu possa estar medindo aqui, como está sendo a recepção de tudo isso que o Pai está liberando. Por favor. Glória a Jesus, o Rei da Glória. É preciso então acessar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Estamos entendendo. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Agora vamos entender como acessa. O caminho é o mesmo, queridos. O mesmo caminho para a salvação, para a libertação, para a cura também é, para a preservação também é, para a provisão também é. O caminho é um só, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Ok? Tá. Como acessar? Já eu entrego as 3 atitudes. Vamos lá. Abra sua Bíblia, Mateus 4, versos 23 e 24. O caminho não é Jesus? Então tá. Bora ver aqui. Por favor. Aleluia. Glória a Jesus, o Rei da Glória. Ainda mais gente para chegar. Se há, já compartilha, por favor. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. De tempos em tempos eu virei trazendo algo fresco da parte do Senhor. Amém? Algo relacionado a cura, libertação, prosperidade. Coisas práticas para que você tenha a vida abundante que o Senhor Jesus veio trazendo para você, para mim, para nós, conforme está escrito em João 10:10. Amém? Mateus 4, versos 23 e 24. Se ainda não segue aqui, por favor, passe a nos seguir no nome de Jesus, o Rei da Glória. Vamos movimentar muito esse Instagram
Amém? Eu estou autorizado a fazer isso. Durante muito tempo o Pai não me autorizou, agora estou autorizado. É chegado o reino de Deus, avivamento, amém? Olha só o que está escrito. E Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando, escutem com atenção, todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todas as pessoas enfermas. Quantas? Todas. Acometidas de várias doenças. Quantas doenças? Várias. Aleluia, meu Deus. Doenças e tormentos. E os que estavam possuídos por demônios, os lunáticos e os paralíticos. E ele os curava. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Dê glória ao Senhor Jesus, porque Ele é digno. Amém? Veja com atenção, o ministério de Jesus está iniciando. E o que Ele estava fazendo? Ensinando, pregando. Sobre o quê? Sobre a religião? Não. Sobre um reino. Sobre a chegada de um reino. Lá no verso 17, está escrito, a partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Então, Jesus ele ensinava sobre o reino, ele pregava sobre o reino, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou ensinando, eu estou pregando, amém? E mais, ele não somente ensinava e pregava, mas ele manifestava, de modo que a sua fama, meu Deus, corria por todas as regiões. Aleluia, glória a Deus. E muitos traziam os seus doentes, os seus enfermos, e o que ele fazia? Curava todos. Todas as espécies de doenças, todas as espécies de enfermidades. Como é que Jesus fazia isso? Como é que ele manifestava isso? Através da sua palavra, através de um comando específico. Jesus, ele não ficava orando, Pai, se for da tua vontade, cura, se não for da tua vontade, leva. Não, ele não fazia isso, não. Ou Pai, eu devo curar? Ou Pai, é da tua vontade que este ou esta sejam curados? Não. Jesus, ele dava um comando. E nós iremos ver já já. Amém? Glória a Deus. E olha só que interessante. O Senhor, ele te deu essa capacidade. Abra sua Bíblia, Marcos 16, do verso 15 ao 18. O Senhor entregou mandamento. Mandamento para que você vá e faça o mesmo. Claro, cada qual na sua porção. A porção de um apóstolo não é a mesma de um evangelista, que não é a mesma de um pastor, que não é a mesma de um profeta, que não é a mesma de um mestre, que não é a mesma de um discípulo. Não. Cada qual na sua porção, no seu metron, na porção que lhe foi confiada, que pode ou crescer ou ser removido, né? Olha só, aqui Jesus, ele deu essa ordem aos seus discípulos. Deixa eu só saber, tem discípulo de Jesus aqui? Conectadinho? Conectadinha? Tem? Escrito está, Marcos 16, do 15 ao 18. E ele disse-lhes, ele quem? Jesus. A quem? Aos seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Essa parte eu amo. E estes sinais seguirão ou acompanharão, depende da sua tradução, aos que crerem em meu nome, no nome de quem? De Jesus. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes. E se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você está entendendo? São sinais que acompanham aqueles que de verdade, verdadeiramente creem no nome de Jesus. No nome de Jesus, estes sinais são manifestos. Estes sinais são operados, dando testemunho de que o ensino, de que a pregação são genuínos, são verdadeiros, provém de fato do reino de Deus, do Espírito Santo de Deus. E como é que se faz isso?
Como é que se manifesta todas essas coisas? Através da palavra, assim como Jesus. Jesus, ele dava uma ordem à enfermidade, dava uma ordem ao corpo, dava uma ordem ao demônio. E este tinha que ir embora, a enfermidade tinha que desaparecer, a doença tinha que sumir. Tudo tinha que voltar ao original, como foi criado para ser. Estamos compreendendo? Então, assim como Jesus, ele operou no seu tempo, no seu ministério terreno, os seus discípulos, eles vieram operando e operam até hoje. Você precisa entender isso para que eu possa te entregar as 3 atitudes agora. Estamos entendendo? Então, todos discípulos de Jesus. Que discípulo? O que significa isso, apóstolo? Aprendiz. Todo aprendiz de Jesus é obediente ao mandamento, aos mandamentos de Jesus, e operam o que Jesus opera. Opera o que Jesus operou aqui na terra. João 14:12, Jesus disse aos seus discípulos, em verdade, verdade vos digo que quem crê em mim farão as mesmas obras que eu faço e as farão maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Você está entendendo? Então hoje Jesus não está na terra, ele está à direita de Deus o Pai intercedendo por nós. Mas os que estão na terra são os seus discípulos. Agora eu posso sim entregar as 3 atitudes. Eu estou agora autorizado pelo Espírito Santo para te entregar. Eu poderia simplesmente chegar aqui e sair entregando, né? Princípio número 1, atitude número 1, atitude número 2, atitude número... Sim, mas ia ficar muito vago, você não ia estar fundamentado. Então eu, como apóstolo no reino de Deus, preciso trazer fundamento através de ensino, através de pregação, e depois estar entregando a revelação e por fim estar demonstrando. Porque assim como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 2, a minha palavra e minha pregação, quando eu fui a vocês, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim em demonstração do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja Deus. Então vamos lá. Primeira atitude. Coloque aí. Primeira atitude. Que você e eu, nós devemos ter de modo que nós sejamos curados de toda e qualquer doença ou enfermidade. Primeiro, crer. A primeira atitude que nós devemos ter é a de crer. Crer. Mas eu digo a você que não é crer de boca. Não. Tem muita gente que crê de boca. Eu creio. Amados, já estou nesse negócio há um tempo já. A long time the business. Já estou há um tempinho já ministrando pessoas que eram doentes, pessoas que eram enfermas. E a maioria, se não todas, dizem, eu creio. Mas você olha para a pessoa e você não vê nenhuma atitude de que crê. Então, crer de boca, nossa, é muito simples. O crer, ele vai além do que oralizar, dizer que crê. O crer, ele se manifesta através de atitudes. Atitudes. Tem muita gente que diz que crê que Deus, que Jesus cura, mas estes não têm atitudes. Esses não creem de fato. Não, as atitudes não respaldam o que essas pessoas estão falando. Ok? Você e eu precisamos crer e nos mover dessa forma. E como nós podemos fazer isso? Primeiro, uma vez que entendemos que Jesus, ele continua curando através dos seus discípulos, através dos seus servos, você precisa sair do seu lugar e ir até um servo, uma serva do Senhor mais pertinho de você. Você precisa se levantar. Shalom, shalom, minha amada. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você precisa se levantar e ir ao homem, à mulher de Deus mais pertinho de você. Tem muita gente que se levanta, vai ao médico, faz toda a bateria de exames, recebe o diagnóstico, né? Recebe o TFD e vai para o outro lado do mundo, vai para o outro lado da nação. Não é assim? Mas não tem coragem de se levantar e de ir ao homem de Deus, à mulher de Deus mais pertinho. Não tem coragem. Diz que crê.
mas não tem atitude de quem crê. Eu não estou falando contra médicos, pelo contrário, eu amo os médicos. Amém? São uma bênção, eles trazem um diagnóstico, dão nome às doenças, identificam as enfermidades, quando eles dizem, olha, para isso não tem cura não. Amo de paixão, são uma bênção do Senhor. Aleluia. Tem os seus meios de tratar e tudo mais. Glória a Deus pela vida dos médicos. Estou falando aqui de crer. Tem muita gente que crê mais nos médicos do que naquilo que o Senhor falou, naquilo que o Senhor fez. E isso não é crer em Deus. É preciso crer. Mas Deus usa os médicos. Sim, Ele usa, mas esse não é o modelo. Essa não é a perfeita vontade do Senhor. A perfeita vontade do Senhor é Ele ser o teu médico. Ele, que é o médico dos médicos, manifestar naturalmente o seu sobrenatural. Você ser curado de uma forma extraordinária. E quando voltar no médico, o médico dizer, oxe, mas aqui tinha um câncer, não tem mais. Mas você era diabético, mas não é, agora não é mais. O que aconteceu? E você possa testemunhar, foi o Deus que eu sirvo que está vivo. É chegado o reino de Deus, doutor. É assim que Deus quer fazer. No nome do Senhor Jesus Cristo. E estes também irão querer o Senhor. Imagina um médico cheio do Espírito Santo. Identifica, você está com câncer de mama. Senta aqui. Nós temos todo esse tratamento aqui. A medicina se dispõe de tudo isso aqui. Mas deixa eu te falar, eu conheço um médico e agora ele pode te curar. Como assim, doutor? Eu vou fazer uma simples oração e você vai sair curado. Você vai ser curada desse lugar. E pum! Já foi. Cadê o câncer? Vamos fazer a bateria de exame de novo? E faz. Meu Deus, a pessoa fica pasma. É disso que eu estou falando. É chegado o reino de Deus. Então quem crê se movimenta. Quem crê se move. Né? Você lembra ali em Mateus capítulo 8, enquanto Jesus descia do monte, um leproso foi até Jesus e ele disse, mestre, se tu quiser, tu podes me sarar. Uau! Ele foi até Jesus. Quantas pessoas foram até Jesus? Quantas pessoas levaram amigos, como aqueles 4 amigos que levaram aquele que estava paralítico sobre uma cama, levaram até Jesus. E por causa da fé destes amigos, Jesus sarou aquele paralítico. Você está entendendo? Meu Deus do céu. Olha o que está escrito em Atos capítulo 14. Por favor. Aleluia. Tem alguém aqui que crê? Aqui conta a história de um homem que estava no meio da multidão. E o apóstolo Paulo estava pregando, estava ensinando, como eu estou a ensinar e a pregar aqui. Versículo 8. E estava sentado em Listra certo homem enfermo em seus pés. Ele tinha uma enfermidade. Ele era coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Imagina, um homem que nunca havia andado. Olha que interessante. Ele estava ali, atento à pregação do apóstolo. Versículo 9. E este ouviu Paulo falar, o qual, fixando seus olhos nele, e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, olha o que o apóstolo Paulo disse, ao identificar que aquele homem tinha fé para ser curado. Levanta-te direito sobre os teus pés. E o que aconteceu? Aquele que era coxo desde o ventre se levantou, saltou e andou. Versículo 11. Quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram suas vozes, dizendo em língua da Licaônia, os deuses desceram até nós na semelhança de homens. Uau! O que essa história revela? Que nem todos têm fé, nem todos creem para a cura. Alguns creem para a salvação, outros creem para uma provisão, outros creem para um livramento, mas nem todo mundo crê para ser curado. Nem todo mundo tem fé para ser curado. Por quê? Porque não entende. Mas enquanto ouvia Paulo, o apóstolo Paulo ministrar, ele entendeu. O que Paulo estava pregando? O evangelho de Cristo, o evangelho do reino. De que era chegado o reino. E de que o reino, ele veio para trazer salvação, trazer cura, libertação. E ali,
fé foi sendo gerada dentro daquele homem. E quando Paulo olhou e viu, identificou, nossa, esse homem crê. Imagino eu que aquele homem já estava tentando se levantar, já estava se mexendo, já estava já agoniado, já estava sabe, a linguagem corporal dele estava relatando o que ele estava querendo, ser curado. Paulo ministrou. A Bíblia não diz aqui que Paulo impôs as mãos sobre ele. Só deu um comando, ó, levanta-te direito sobre teus pés. Olha que coisa linda. E aquele homem saltou e andou. Você pode dar glória a Jesus? Então quem crê toma atitude. Você crê? Então procure o homem de Deus, a mulher de Deus, mais pertinho de você. E peça, no nome de Jesus, que esta pessoa lhe ministre. Mas chegue mesmo, chegue com fé. E diga, olha, eu creio. Olha, pessoas estão viajando de outros lugares para virem ser curados aqui em Boa Vista. Isso tem acontecido em outros lugares também. Pessoas têm entrado em contato de outras nações, da América, dos Estados Unidos, para que eu ministre entes, patrões, conhecidos. O que essas pessoas estão demonstrando? Que creem. Que creem em quem? Mateus? Não, Mateus faz nada. Creem em Jesus. No Jesus do apóstolo Mateus. Creem no Jesus que o apóstolo Mateus prega. No evangelho do reino que Jesus ele iniciou pregando quando ele veio em carne para esta terra. Nós estamos compreendendo? Vamos para a próxima atitude. Atitude número 2. Lembrando que uma complementa a outra, queridos. A segunda é se submeter. Exatamente. A primeira é crer. E quem crê, toma atitude. Sai do seu lugar, sai da sua casa. Né? Se mora do outro lado do mundo, perdão. Liga, manda mensagem, agenda, procura. Isso é atitude de fé. Eu quero, tá dizendo que eu quero. Não, fica assim, se o apóstolo, realmente Deus usa ele, ele vai adivinhar que eu estou aqui e ele vai me ligar. Está repreendido, meu irmão. Está repreendido, minha irmã. Quem crê, toma atitude. Igual aquela mulher do fluxo de sangue, saiu do seu lugar e ela disse, se eu somente tocar na orla das vestes dele, eu serei sarada. E o que aconteceu? Foi sarada, meu querido. Amém? Se submeter. Porque assim, não basta crer. Não basta crer que Jesus pode fazer. É preciso se submeter. Tenho encontrado, em todos estes anos, pessoas que creem. Pessoas que saem do seu lugar, né, da sua cidade, do seu estado, inclusive da sua nação. Pessoas que entram em contato, né, pessoas que mandam mensagem. Mas elas não se submetem. Submetem o quê? Aquilo que o homem de Deus, a mulher de Deus carregam da parte do Senhor. Elas não conseguem se submeter. Sabe quais são as piores pessoas para se ministrar curas e milagres? Pasme. São os próprios crentes. São os próprios evangélicos. São os próprios, né, que pertencem ou que fazem parte de uma igreja, de uma denominação. Estes são os piores. Sabe por quê? Porque estes não conseguem se submeter. Como assim, apóstolo? A Bíblia diz claramente, lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 4, que Jesus Cristo, através do seu sangue, ele veio separar para o seu Deus e Pai uma nação de reis e sacerdotes. Reis são autoridades terrenas, sacerdotes são autoridades espirituais, eternas. Nós estamos entendendo? Então, toda vez que alguém entrega a sua vida a Jesus e recebe o direito de se tornar filho de Deus, então passa a pertencer a esta nação de reis e sacerdotes, essas duas autoridades. Então, são autoridades. Quando um cristão vem pedir oração, ou pedir uma ministração, por favor, ministra, cura. Eu preciso ser curado disso, eu preciso ser curado daquilo. Então é uma autoridade indo até outra autoridade pedindo. Se essa autoridade que pediu não conseguir se submeter à autoridade que está querendo ministrar, que pode entregar da parte do Senhor aquilo que esta está precisando, ela não recebe. Não recebe de modo algum. Aí fica uma guerra entre duas autoridades. Exatamente o que Satanás tem usado na vida para manter a vida de muitos amarradas. As pessoas vêm, pedem oração, mas elas não conseguem se submeter. Não conseguem se dobrar.
Não, Deus usa ele, me usa também. Então, Deus faz na vida dele e faz na minha também. Isso é espírito de religiosidade. Quer ser melhor do que os outros, quer ser maior do que os demais. Não consegue, não entendeu que no reino de Deus o maior é quem é menor, é aquele que serve. Então toda vez que alguém chega para mim, eu não estou maior, eu estou menor, eu estou servindo esse alguém. Toda vez que alguém vai até você, para você orar por ela, orar por ele, você não está sendo maior, você está sendo menor. Quem está sendo maior é a pessoa, mas a religiosidade traz esse espírito maldito, chamado espírito romano, espírito de religiosidade, traz uma distorção na mente da pessoa. E nós podemos ver isso claramente, claro, positivamente, não negativamente, em Mateus capítulo 8. Já estamos concluindo em nome de Jesus. Mateus 8, do 5 ao 3, um homem, uma autoridade em Israel, foi até Jesus. Ele soube da fama de Jesus. E ele foi até Jesus. E ele pediu para Jesus ir até a sua casa para orar. Jesus disse, eu irei e curarei. O que aconteceu? O filho dele, que era servo dele, que era filho da serva dele, com o qual ele tinha tido um caso, estava doente, com uma paralisia gravemente atormentado. Mateus 8, do 5 ao 13. Jesus disse, eu irei e o curarei. E o que aconteceu? Esse centurião era o chefe de uma centúria. Então era uma espécie de capitão que possuíam 100 soldados à sua disposição debaixo da sua autoridade. Então este foi até Jesus e pediu. E Jesus disse, eu vou e curarei. Ele teve o quê? Ele creu. Ele creu, por isso foi até Jesus. Ele ouviu acerca da fama de Jesus e ele foi até Jesus. Ele ouviu que Jesus estava curando, libertando, salvando, e ele foi até Jesus. Amém? Jesus disse, eu irei e o curarei. Enquanto eles estavam indo, muitas coisas aconteceram, que não vem aqui ao caso, mas chegou um momento, verso 8. O centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diga somente uma palavra, e o meu servo será curado. Coisa linda. E ele disse mais, pois eu também sou um homem sujeito, submisso à autoridade, e tenho soldados debaixo da minha. E digo a este homem, vai, e ele vai, a outro vem, e ele vem, e ao meu servo, faça isso, e ele faz. Uau! Esse homem, sendo uma autoridade, reconhecia claramente a autoridade de Jesus. Sabe o que ele estava fazendo? Se submetendo à autoridade de Jesus. Jesus disse, eu vou até a sua casa e vou curar o seu servo. E ele disse, não, sou um pecador, não sou digno. Manda só uma palavra. Uma só palavra e meu servo será curado. Você está entendendo? Quando nós nos submetemos àquilo que Deus está fazendo na vida de outra pessoa, de um homem, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus posicionado, de uma mulher de Deus posicionada, essa pessoa pode liberar uma palavra. E assim é. Agora, se nós não nos submetemos, a pessoa pode nos cuspir, rodopiar 7 vezes e cuspir no nosso rosto. Nada irá se manifestar da parte do Senhor. Por quê? Porque no coração não se submeteu. Nós estamos entendendo? Jesus ficou espantado. Versículo 10. Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Olha que coisa linda. Então Jesus liberou uma palavra e do jeito que Jesus liberou, assim foi. O servo daquele homem foi completamente curado. Qual é a primeira atitude? Crer. Qual a segunda atitude? Se submeter. Crer, se submeter. E a terceira? Está pronto? Está pronta para terminar? A terceira é receber. A terceira atitude é receber. Porque uma vez que Jesus libera, uma vez que um homem de Deus libera, a palavra, a ministração, seja curado em nome de Jesus. Se a pessoa se fecha, se a pessoa não recebe,
não recebe. Ela precisa receber. E aqui está a chave. Como que recebe? Há um texto das Escrituras que diz: todas as vezes que pedirmos algo do Senhor, nós temos que crer que já recebemos. Então, toda vez que um homem de Deus libera uma palavra de cura, de liberdade, de prosperidade, enfim, uma palavra, um decreto, palavras são decretos. Você e eu, nós temos que receber. Sabe como se recebe? Não é fazendo assim, ó, recebi, aleluia. Não. Isso aqui pode representar que você recebeu, né? Eu faço isso, quando é algo liberado, eu pego e seguro forte. Mas não é esse ato aqui que está representando, né, que está demonstrando que eu recebi. Então, me pergunte aqui embaixo nos comentários, por favor. Então, qual é apóstolo? Qual é o ato? Pergunte-me, por gentileza. Enquanto eu abro um texto poderoso aqui no nome de Jesus. Glória a Deus. Tem alguém doente, tem alguém enfermo aqui nessa tarde? Em instantes, 3 minutinhos, estaremos ministrando a todos. E eu tenho convicção que se você colocar essas 3 atitudes em prática, você será completamente curado, completamente curada. Independente de qual doença seja ou qual enfermidade seja. Independente do diagnóstico, do quadro clínico, não interessa. Qual é o ato? Como é, apóstolo? Meu Deus do céu. Vamos lá então. Deixa eu te entregar esse texto. João capítulo 5, do verso 1 ao 9. Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água, após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. Meu Deus! 38 anos enfermo. Terrível, não? E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são, e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Qual é a atitude? Qual ato demonstra que nós recebemos? Está claro como a luz do dia aqui. Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e vai, sai andando. 3 comandos. Levanta-te, toma o teu leito e sai andando. Como aquele paralítico que estava há 38 anos demonstrou, qual ato dele demonstrou que ele estava recebendo, que Jesus liberou? Ele se levantou, ele tomou o leito dele e ele saiu andando. E quando ele tomou a atitude de se levantar, claramente ele foi sarado e fez todas as demais coisas. Então não é quando eu faço isso aqui, que eu tomo posse, não. É quando eu me movimento segundo a palavra que eu recebi. É quando aquela palavra que eu recebi se torna ação, se torna atitude. Eu vou falar. É por isso que tem muita gente que está no mesmo ambiente da presença de Deus, da glória de Deus, ouvindo a mesma palavra, mas alguns rompem, recebem e outros não. Por quê? Porque aqueles que receberam tomaram atitudes, porque receberam. E aqueles que somente ouviram e ficaram boiando, não tomaram atitudes, não receberam nada. Nós estamos entendendo? Então, o ato de que recebemos é quando nós nos movemos segundo a palavra que foi liberada. Aí sim, nós estamos tendo
atitude, mostrando, demonstrando ao Senhor Jesus Cristo de que nós recebemos aquilo que Ele liberou através da vida do seu servo e da sua serva. Amém? Estamos entendidos? Qual é a primeira atitude? Crer. Segunda atitude, se submeter. E a terceira atitude, receber. Quem crê, vai atrás. Quem crê, se move. Uma vez que chegou, se submete, reconhece, se submete. Terceiro, toma atitude a partir da palavra que foi liberada no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém? Neste momento eu quero orar. Todos que estiverem doentes ou enfermos, por favor, coloquem agora aqui nos comentários qual doença, qual enfermidade. Se estiver com dores, coloque, por favor, aonde são as dores, certo? Que eu vou te orientar e vou lhe ministrar agora. Serás sarado, serás sarada completamente no nome santo do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Vamos lá, sejam ligeiros, por gentileza. Amém? Qual é a doença, qual é a enfermidade? Ai, apóstolo, é alguém que não está aqui. Se essa pessoa tem Instagram, já manda o link para ela, já liga para ela e fala, olha, entra aí agora que você vai ser curado. Apóstolo, eu posso receber pela pessoa? Olha, pode, mas é melhor que ela receba no nome do Senhor Jesus diretamente. Amém? É muito melhor. Glória a Deus. Se alguém tiver com dores, tá? Você tem que colocar o que você tá passando aí para mim poder estar ministrando. Tem gente que pensa que a gente é bruxo, sabe? Ah não, o apóstolo vai começar a orar e vai me revelar. Vai revelar minha dor, vai revelar a doença e eu vou ministrar. Querido, Deus pode falar. Glória a Deus por isso. Mas nem sempre Ele fala, ok? O propósito aqui é ministrar os doentes e enfermos. Não entregar revelação. Não entregar profecia. Então, se está doente ou enfermo, coloque aí, por favor, qual é a doença, qual é a enfermidade. Já começarei a ministrar no nome de Jesus. Emocional, ok? Emocional, certo? O que é? Ansiedade? É depressão? Por favor, coloque. Shalom, shalom, filho. Pastor Juan Carlos, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mozão, pode conseguir para mim um pouquinho? Água? Por favor. Ansiedade. Ok. Certo. Alguém mais? Alguém mais? Por favor. Certo. Enquanto eu ministro a querida irmã Luzia, coloque, por favor, qual é a doença, qual é a enfermidade. E logo virei ministrando em nome de Jesus. Luzia, escute, minha amada. Ansiedade é falta de confiança em Deus. Ok? E nessa falta de confiança em Deus, no Senhor, no Papai, você abre legalidades para que demônios soprem na tua alma, na tua mente. Frases, palavras